façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. O link está aqui embaixo. E vamos lá. Por que trabalhadores de aplicativos reclamam das empresas, mas não querem a CLT? Pergunta o UOL, que não vai entender muito bem o motivo, porque deve pensar de forma parecida com o Gael, né? O problema é da Uber, diz novamente, eu achei que era notícia requentada, mas ele disse uma vez mais, o ministro de Lula sobre eventual saída de empresa. Toda essa turma da esquerda caviar, da Vila Madalena e do Leblon, da Globo, do Projaquistão, ganha na PJ. Ganha na PJ. Ou você acha que o William Bonner está na CLT? Todos eles estão na PJ. Eles também não querem a CLT. Mas eles querem defender a CLT, inclusive para os motoristas de aplicativos que estão lá respirando o ar rarefeito desse tipo de trabalho por meio da asfixia causada pela CLT e pelo Estado hipertrofiado. Aí eles falam, qual é a solução? Levar a CLT até o Uber. E se o Uber fechar as portas, e se os motoristas ficarem desempregados, cria o Uber Brás, chama o Correio. Parece piada, mas o cara pensa assim mesmo. Ele, ministro do Lula, mas poderia ser o Gael. A imprensa disse, e se a Uber sair do Brasil? Eu falei, primeiro que a Uber não vai sair do Brasil, que é o primeiro, número 1 da Uber é o Brasil do seu mercado. Segundo, agora, se caso queira sair, o problema é só da Uber, porque outros concorrentes ocuparão esse espaço, como é no mercado, no mercado normal. E eu provoquei o Correio para que estudasse, que eu acho que o Correio deveria sim estudar e montar um aplicativo para colocar de forma mais humana para os trabalhadores que desejassem utilizar o aplicativo do Correio, para poder trabalhar sem a neura do lucro dos capitalistas, que é o caso que acontece com o Uber, com o iFood, Companhia Limitada, tá certo? É isso o debate que nós colocamos. Olha, é uma dica de por que o Uber cresceu tanto no Brasil, além de ter 200 milhões de habitantes, uma dimensão continental, um mercado enorme. Quem sabe seja por conta da incompetência do sistema de táxi, que é regulamentado ao extremo pelo Estado, com licenças caríssimas e máfias de prefeitos em várias cidades por aí. Talvez seja por isso. Solução: fazer o que fizemos com os táxis, com o Uber. Brilhante. Olha, tem gente falando assim, de onde você tirou o José Ortega, né? Gente, é que eu não fico pensando muito em ditador socialista amigo do Lula. É o Daniel Ortega. José Ortega é o José Ortega y Gasset, grande filósofo liberal espanhol, autor de Rebelião das Massas, que é um livro que eu indico muitíssimo. Então veio daí a minha confusão. Bom, vamos lá, né? Eles querem ferrar com o Uber, eles querem ferrar também, claro, com a parte boa do metrô de São Paulo. Então eles estão apoiando, a esquerdalhada toda, essa greve política, criminosa, em São Paulo, e o Guga, oi Guga, e o Guga se manifestou. Nos Estados Unidos, uma nação capitalista, metrô é público. O metrô de Nova York está um lixo, mas tudo bem. No Reino Unido, idem. Fazer greve faz parte do capitalismo. Veja a greve da indústria automobilística em Detroit, feita pela esquerda, que quer privilégios, apoiada por Biden, algo sem precedentes. Imagina se fosse o Trump tomando partido numa disputa privada entre um sindicato particular e uma empresa. Imagina o que o Guga estaria dizendo, se descabelando, né? Greve não existe na Coreia do Norte. Ele ignora, claro, que essa greve foi feita a mando do PSOL e do PCdoB, com fins políticos, para desgastar o Tarcísio. Que se for uma greve nacional, se a turma que produz riqueza começar a realmente cruzar os braços, os caminhoneiros, o agronegócio, rapidinho, o governo comunista que está no poder no Brasil vai reagir.
como se fosse a Coreia do Norte. É ou não é, Guga? Então, meus amigos, isso aqui é criminoso. Em dia de greve, empresa responsável por linha de trem em São Paulo, que continuou aberto e funcionando, porque privado, afirma que foi alvo de sabotagem. Coincidência? Não, claro que não. A gente sabe o que eles estavam fazendo nessa greve. Política, petista. Tudo PT. Não tá todo mundo Paese aqui. Olha lá, você concorda com a privatização do CPTM e tal. Olha lá, olha o brinde. Se liga no brinco. Paese aqui pra lugar. Aí você quer só voltar, é? É só pôr o xizinho? Aí você assina aqui pra mim, por favor. Tá, assina lá. Coloca o anel aqui. Mas e se eu quiser pôr assim? Pode pôr? Você tem certeza que você vai colocar assim? Vai piorar. Aí Piorar o quê? Você vai voltar pra piorar, ou seja, uma coisa que já tá ruim. Não, mas já sempre foi ruim, moço. Mas a gente tem que lutar pra melhorar. Então, Assim, é por isso que eu vou pôr assim. Pode pôr assim? Não pode? aí você vai estar disputando, né? Eu tenho que pôr não no plebiscito? Não, Eu tenho que pôr não? obrigada, tá, moça? Bom dia pra você. Hein, a gente não tá numa democracia? Tá, mas aí a gente aqui tá lutando pelo não. Aí você tem que procurar quem tá lutando pelo sim. E quem é? Não tem ninguém. Não, aí você tem que procurar. Não sou eu que vou te falar. É só o plebiscito, tá falando aqui assim, ó. Então tinha que pôr só a opção não. Vou, mas eu posso pôr sim? Não. Não? Por quê? Porque aí você tem que procurar quem tá fazendo pelo sim. A gente tá fazendo pelo não. Ah, então não Aí ou é é com a gente. democracia. Não, é assim, porque você pode procurar o outro. Não é democracia se eu te falar assim. Você não pode ir. É porque não tem o outro lado. Dá Não, pra mas falar você assim, procura. qual é o outro lado? Claro que tem. Onde? Eis aí a democracia relativa da turma do PT, né? Um plebiscito onde não pode marcar sim. Tem que votar não. É como o cara perguntou, né? Por que não tem, então, uma opção apenas? Né? Que nem na Coreia do Norte, que nem em Cuba, Venezuela, Nicarágua, Rússia, China, na prática. Né? Sempre tem uma única opção, é o sonho do Foro de São Paulo para o Brasil, para o continente todo, é o sonho do PT para o Brasil. Agora, olha a lógica da Daniela Lima, da Globo News. A capital de São Paulo, que será impactada pela decisão de privatizar ou não as linhas de metrô e trem, não deu vitória ao programa privatista de Tarcísio. Como diz meu amigo liberal João Luiz Mauad, quando você acha que a militância de redação chegou ao fundo do poço, descobre que o poço não tem fundo. Entendam, na capital paulista, o programa vencedor foi o do perdedor. Logo, as privatizações são ilegítimas. Pela mesma lógica, nos locais onde Bolsonaro venceu, as políticas públicas devem ser as de Bolsonaro, não as do Lula. Opa, até gostei da ideia. Só que na prática, a Daniela Lima não vai defender isso em outro lugar, em outra ocasião, em outra circunstância, porque ela é cínica, hipócrita, adota o duplo padrão, é uma militante petista disfarçada de jornalista. É ou não é? Então, nós estamos vendo o que está acontecendo. O Ibovespa tem, em setembro, o pior volume em 14 meses. Agora, a turma do PT já pode resgatar as publicações Ninguém Come Ibovespa, porque antes eles estavam vibrando, olha a bolsa tranquila, olha o dólar baixo, dólar bate 5,15, Ibovespa tem perdas. Ninguém come Ibovespa, ninguém come dólar, né? Mas ninguém come muito bem também se a inflação continuar. E a inflação castiga sempre os mais pobres. É o tema do editorial da Gazeta do Povo de hoje, que lembra que Lula defende aumento de gasto público como meio de combate à pobreza, mas essa elevação, além de quase não chegar ao bolso dos mais pobres, gera inflação que prejudica especialmente a população de baixa renda. Inflação é sempre um fenômeno monetário, dizia Milton Friedman, é sempre uma decisão deliberada de governo. O Banco Central Independente ajuda a mitigar esse efeito. Mas, infelizmente, para minha grande preocupação, Roberto Campos Neto já está cedendo, falando que tem um ótimo relacionamento com a Haddad, que o Lula escuta quando ele tem reunião com o Lula,
mais do que o Bolsonaro. É preocupante. By the way, a live que eu fiz ainda há pouco com o Pedro, da LVM Clube Ludovico, na Biblioteca do Consta, foi exatamente o livro que a LVM está divulgando agora, Inflação como Delito, de um jurista especialista em história econômica argentino, Ricardo Rojas, né? Então ele tem lugar de fala, conhece bem a história, presidiu um Instituto Hayek, então o cara é um liberal austríaco, e o livro está à venda na livraria do Consta, o link está aqui embaixo. O Lira está usando essa iniciativa louvável da oposição de tentar obstruir o Congresso, como protesto, até para o abuso de poder do Supremo e tudo, para aumentar a pressão sobre Lula por cargos. Esse é sempre o risco, né, do efeito bumerangue, do tiro sair pela culatra. Uma iniciativa nobre, vamos obstruir, aí o Lira vai lá, faz cara de paisagem e fala: sabe como é que é, né, Lula? Para eu agir, tem que soltar. Né? A gente sabe que o compromisso do centrão fisiológico com princípios como não permitir o Estado perdulário é nulo, né? O compromisso é com o bolso deles e com o poder. Então, a queda de braço entre Lula e Lira por maior espaço no governo federal teve início logo após a aprovação da reforma tributária e depois da acomodação de 3 deputados do Centrão. Ainda assim, falta definir alguns pontos estratégicos, por exemplo, a Funasa, por exemplo, a Caixa. Daí o problema do Estado ser dono de tantas estatais. Elas viram cabide de emprego para apaniguados, para militantes que vão fazer campanha, cabo eleitoral, e instrumentos de corrupção e politicagem. É para isso que servem as estatais no Brasil. Lira já admitiu o interesse do PP na Caixa, estaria pressionando o Lula, né? O Estado não tem que ser banqueiro. Está aí o risco. Né? E a Petrobras, então, nem se fala. Né? O Prates já avisou que o Lula nunca prometeu queda de preço. Né? A Petrolão 2.0 vem aí. Embora a direção da empresa tenha encampado discurso de transição energética, uma empresa de petróleo, a Verinha acreditou que a Petrobras agora ia produzir energia limpa. Né? A prioridade é abrir uma nova fronteira de exploração de petróleo na foz do Amazonas. A Verinha Magalhães está muito decepcionada, muito chateada, Verinha, porque a Petrobras revive agora o petróleo é nosso e ela queria que a Petrobras cometesse araquiri, suicídio, e falasse: agora que a esquerda está de volta ao poder e é uma esquerda fofa que escuta os globalistas, nós vamos fechar a empresa e aderir à energia eólica, que é menos de 2% da matriz energética do país, que, by the way, é muito limpa, porque nós temos quase 70% na mão de hidrelétricas. Né? Mas, Verinha Magalhães, o que vocês esperavam? Ela está decepcionada com o PT. Ela fez o L, mas ela achava que a Petrobras ia virar algo controlado pela Marina Silva e não por alguém que diz: Lula nunca prometeu queda de preço. Não. Senta o pau na máquina, precisa de recurso, porque tem muito comparsa e muita boquinha para ser alimentada nesse projeto de poder. É só disso que se trata. Tanto é que Itaipu, uma das hidrelétricas, né, binacional, ali na fronteira do Paraguai, resolve destinar 100 milhões de reais à publicidade. Meu amigo João Luiz Mauad, uma vez mais, pergunta: alguém pode explicar por que uma empresa que opera sem concorrência alguma precisa gastar tanto dinheiro com publicidade? É porque precisa divulgar as maravilhas do governo Lula. É ou não é? É uma assessoria de imprensa, um puxadinho da SECOM, do próprio presidente. Vamos manter estatais ou vamos privatizar a porra toda e entender que de uma vez por todas o Estado não tem que ser empresário? Se o rumo do país te assusta, parabéns, você está atento, porque é para assustar, e eu estou aqui para te ajudar, com visto, e se o visto não for possível, pelo menos com a remessa. Manda dinheiro logo, que as coisas vão piorar. Então, eu recomendo utilizar a consultoria Fair USA, o QR Code está aí,
o Adilson Góes SEO, ele tem 30 anos de experiência no mercado de câmbio. O número do WhatsApp dele está aí, fala diretamente com ele. O e-mail direto dele está aí. Eu sempre usei a FAIR para minhas soluções de câmbio, minhas remessas. E, infelizmente, no meu caso, nem o Adilson Góes da G. Que aí ele teria que hipnotizar o Xande e falar: descongela as contas bancárias do Constantino. Ele não tem esse poder. Para todos os outros dilemas, soluções na pessoa jurídica ou na pessoa física, consultem o Góes, ele vai ajudá-lo. E, claro, não esqueça de dizer que chegou a ele, por meio da live Tudo Consta, para ter um atendimento VIP de primeira e para ele saber que a parceria está funcionando. Bom, façam um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.